Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento. Como é que você está? Será que você tem crescido? Será que você tem visto as melhoras na tua vida de resultantes desse nosso treinamento? Eu quero te dizer que eu pesquiso horas para chegar até aqui. São horas de estudo, de escrita. Basicamente, tudo aquilo que a gente trabalha dentro do ICD está sendo colocado para você aqui, né? Para você que talvez não saiba, nós temos muito tempo de estrada, na sala de aula, nos colégios, universidades, treinamentos, enfim, empresas, levando o conhecimento para as pessoas e levando a libertação que o conhecimento nos permite. O conhecimento ele nos permite uma libertação muito grande. Talvez seja por isso que as nações onde tem governos ditatoriais ou muito corruptos não querem que as pessoas tenham um bom acesso à educação. Tá? E você está tendo aqui, você está tendo a chance de entender grandes teorias, grandes práticas, grandes momentos para que você consiga se desenvolver ainda mais. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da inteligência emocional ligada à concepção, gravidez e à infância. Gente, principalmente se você é pai e mãe, escuta com muita atenção, presta muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Olha só, há quem diga, existem médicos que dizem que existe uma questão, vou até anotar aqui do ladinho para vocês entenderem, colocar aqui de preto que fica legal. Existe uma coisa chamada impressão genômica. Ou seja, à medida em que nós temos um bom desenvolvimento perto da fecundação, digamos assim, como você está explicando isso como, João Paulo? Imagina que você tem o pai e a mãe estão pensando em ter um filho, né? O casal está pensando em ter um filho. Então, a partir do momento em que aquela pessoa está pensando em ter um filho, dali deve começar a paz na casa dela, na vida daquela pessoa. Porque há teorias médicas que dizem, teorias científicas que dizem, né? E eu assim, tenho uma tendência forte a concordar pelo que eu acredito, pelo que eu estudo, pelo que eu tenho visto de pesquisas, que a impressão genômica acontece. O que é isso? Bom, a mulher ela vai, obviamente, maturar óvulos que ela tem dentro dela já. Mas o homem vai produzir espermatozoides. A produção do homem é contínua. A mulher já nasce com todos os seus óvulos pré-formados, mas o homem produz espermatozoides de maneira muito contínua, muito grande, muito rápida. A cada 2 meses ele tem um lote pronto novo e todo dia tem espermatozoides caso queira. Então, acontecerá, aqui, deixa eu pegar aqui o pincelzinho vermelho. Vai acontecer aqui, gente, uma espécie de seleção. Eu vou selecionar aqueles espermatozoides de acordo com a minha estrutura emocional. Olha que teoria interessante. Eu particularmente concordo com isso. Então, os genes que vão ter aqui serão melhores quanto mais eu tiver uma emoção positiva. Então, à medida em que você está no momento emocional positivo, você vai ter o que aqui? Automaticamente você vai ter a seleção dos melhores genes para que fecunde aquele óvulo e aí forme o seu filhotinho. Olha que legal. E o filhotinho, o seu filho, né? O filho que você ama, eu tenho 3, amo demais de paixão. Eu imagino que os melhores genes estão neles o tempo todo, mas veja bem, isso é fruto de quê? De ter estado num estado emocional positivo, sabendo que eles iriam acontecer a qualquer momento, porque eram programados e planejados, tá? Então, nesse momento, eu sei que os genes que eu estou escolhendo, isso é impressão genômica, vão fazer bem a ele. Fora tudo isso, depois que acontecer a fecundação, depois que acontecer a implantação, depois que acontecer, né, que a gravidez estiver de fato consolidada, então, consequentemente, eu vou ter aí a gravidez. E durante toda a gravidez, deixa eu te fazer aqui um desenhozinho, deixa eu achar aqui uma folhinha em branco, aqui ó. Durante todo esse processo, eu só dobrar aqui a pontinha para poder voltar aqui depois. Durante toda a gravidez, a criança vai estar aqui, né, que é a mãe, aqui é a estrutura onde a criança vai estar. Então a criança vai estar aqui durante toda a gravidez. Ela tem uma ligação com a mãe aqui, tá? Desculpa o meu desenho, não sou desenhista, mas é só para você entender um pouco. Tem aqui o cordão umbilical. Ela tem uma ligação direta com a corrente sanguínea da mãe. O que é que isso significa? Significa dizer que toda a emoção que a mãe tiver, que toda a emoção positiva ou negativa que a mãe tiver, a criança vai perceber. Então a gravidez, a gestação, né? Todo o período, todos os 9 meses que compõem a gestação, a criança está percebendo o estado emocional da mãe. Então é muito interessante que a mãe passe por um processo positivo durante a gravidez, porque essa química, ela já pode desde agora, essa química hormonal, ela já pode desde agora gerar para a criança memórias emocionais.
Ou seja, a criança já é produto daquilo que ela observa na casa dela, na família, no lar. Então, o estado emocional futuro que essa criança vai ter depende exatamente também desse estado emocional nesse momento, tá? Então entenda, na concepção nós temos a impressão genômica e na gravidez os estados emocionais que a mãe está são muito interessantes e a criança já começa a formar memória. Para que você entenda, o nosso sistema nervoso central, ele começa a se formar muito cedo. Existe uma produção do sistema nervoso central durante os mais ou menos dois até o segundo mês e meio, nós temos um processo chamado organogênese, que é a formação dos órgãos. Então a criança, ela está exatamente naquele momento formando toda essa estrutura corporal, mas um dos primeiros sistemas que começam a captar informações do mundo é o sistema nervoso. E ele vai, durante a gravidez, entender aquilo que se passa na vida da mãe, na vida dele, na vida do pai. Então aquilo para ele já vai estar gerando registros emocionais. E também na infância. Ô, gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui o seguinte. A criança, ela é como se fosse argila. Tá? Eu vou fazer daquela argila um vaso, sei lá, um objeto qualquer que eu queira fazer. Só que a criança, ela é emocionalmente igual a um barro. Aquilo que ela observa, deixa eu pegar aqui esse céuzinho azul aqui. Aquilo que ela observa de emoções, vou chamar de emoções no ambiente dela, já vai moldar aquela criança. Se ela vive no ambiente de paz, ela vai ser uma criança de paz, uma criança mais inteligente emocionalmente e, consequentemente, mais inteligente racionalmente. Só uma pausa aqui. Eu passei, como eu falei, falo sempre, 20 anos no ambiente da educação formal, em sala de aula formalmente, né, em escolas, universidades e tal. Então, aqui nós temos que a pessoa, a criança, eu observo que esse ambiente emocional muitas vezes não era bom. E quando a criança começava a ter notas baixas na escola, o que a gente observava? Que na vida dela, na casa dela, no ambiente dela, ela já não estava tendo um bom crescimento, um bom desenvolvimento. A família não estava em paz, ela não estava em paz, os pais estavam brigando, se separando, divorciando, as notas despencaram. Todas as vezes que você pega um aluno que tem notas baixas, que tem um comportamento meio ausente, que a vida dela, pode ter certeza, se você correr atrás, está tendo problemas de ordem familiar naquela criança, naquela casa, naquele momento, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Então, o que eu estou querendo te dizer é que essa questão emocional ambiental, ela vai estar afetando a criança na infância. E essa criança, lembra que eu falei dos ACEs, né? Eu falei no vídeo anterior sobre os ACEs, né? São as Adverse Childhood Experiences, né? Ou seja, as experiências adversas na infância. Produção, coloca aqui embaixo, ó, pra gente. Experiências adversas na infância. Ou seja, são essas experiências adversas que podem estar prejudicando no futuro. Saúde emocional é muito importante para que você tenha saúde física e sucesso profissional. Grave isso. Se eu tenho uma saúde emocional, sobretudo na infância, onde a pessoa é barro e vai se formar um vaso, pode ser um vaso bonito ou um vaso feio. Depende da quantidade de emoção positiva que você passa para ela. Então, a saúde emocional na infância, ela recebe aquele carinho, amor, proteção, um ambiente de paz. Ela vai ser mais desenvolvida do ponto de vista da inteligência racional e também profissionalmente falando. Então, isso é muito importante que você entenda. Tem mais dois tópicos importantes que eu quero que você entenda nesse mesmo módulo ainda. O tópico D e o tópico E. Gente, lá anteriormente eu falei sobre raiva. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Quando você tem raiva, você tem aqui duas glândulas, você tem dois rins, né? Pessoa normal tem dois rins. E aí ela tem aqui sobre os rins uma glândulazinha chamada suprarrenal. O próprio nome está dizendo suprarrenal significa sobre os rins. Essa suprarrenal ela tem basicamente duas áreas. Ela tem uma área aqui chamada córtex, tá? E esse córtex vai produzir um hormônio do estresse chamado cortisol, tá certo? E também tem uma áreazinha interna aqui, e essa área interna é responsável pela produção da adrenalina, tá? Entenda, são dois hormônios importantes. Sem adrenalina, eu não percebo que eu estou super emocionado, super excitado com alguma coisa, e sem o cortisol também uma série de consequências aconteceria na sua vida. Cortisol não é bom nem pouco e nem muito, tá certo? Você tem doenças ligadas a ele, que são mal de Addison, síndrome de Cushing, mas quando ele está na concentração normal, ele é maravilhoso. O problema é que, quando a pessoa vive com raiva, ai que ódio, que raiva, ela vai ter altos índices de cortisol.
e ela vai ter altos índices também de adrenalina. O que acontece é que esses dois hormônios em excesso na corrente sanguínea, eles causam taquicardia, coração batendo rápido. E essa taquicardia de maneira constante a vida inteira, raiva a vida inteira, elas podem facilitar na pessoa o risco de um acidente vascular cerebral, de um AVC. Consequentemente também, essa pessoa vai ter problemas ligados à insônia. Ela vai ter problemas musculares, dores no corpo. Esse hormônio aqui em excesso, ele ataca a musculatura da pessoa, ele ataca até o DNA. A grande questão é que essa raiva em excesso, essa raiva mata, né? Eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei bacana, não me lembro de quem é essa frase, mas é uma frase bacana que diz o seguinte: sentir raiva de alguém, né, e querer me vingar daquela pessoa, ter raiva de alguém e querer me vingar dela, é como se eu bebesse veneno esperando que outra pessoa morra. Olha que interessante. Eu bebo veneno, mas eu quero que outra pessoa morra. Então a raiva, ela significativamente, ela é um envenenamento. Busca aquilo que te faz bem. A alimentação, a meditação, a espiritualidade, fazer planejamento para a tua vida, prestar muita atenção nos próximos vídeos, onde eu vou estar te levando por aquela sequência que eu te falei já, ser, fazer e ter, te fazer ser uma pessoa melhor, te fazer ser uma pessoa mais produtiva. Então a raiva que a pessoa sente, ela pode fazer muito mal a ela. Substituir essa raiva pelo otimismo, né? Eu não sei se você lembra, na sua infância, na minha infância, tinha a Iena Hard, né? A Iena Hard sempre dizia: ó vida, ó céus, ó azar. Ela sempre dizia: isso não vai dar certo, não vai acontecer. Quanta gente é negativa. E aquilo que você diz, palavras têm poder, palavra tem poder de verdade. Quando você fala uma coisa, você joga uma energia para o universo, ela volta para você. Além de aquela palavra que você disse também, aquela palavra que você proferiu, né, da sua vida, da vida de alguém, ela programa o teu cérebro para aquilo. Digamos que eu diga: não vai dar certo, tudo que eu vou ver é a parte negativa, eu jamais vou ver a parte positiva da coisa. Então, o otimismo não é um pensamento bobo. O otimismo significa aumentar a sintonia cerebral, né, a percepção, né, a situação de percepção, awareness, para poder você, essa palavra em inglês, que significa o quê? Percepção, perceber, né? Eu estou awareness, eu estou percebendo como é que está a minha vida ao meu redor. Então, a sintonia cerebral para direcionamento. Como assim, João Paulo? Eu percebo que eu tenho uma sintonia cerebral para o direcionamento. Eu começo a enxergar oportunidades, eu começo a me lembrar de mais situações que eu possa fazer para vencer um desafio, eu começo a me lembrar de mais pessoas que possam somar ao meu projeto, eu começo a ver um monte de coisa que realmente o otimismo promove sintonia. É como se aqui fosse uma FM, imagina um rádio, eu coloco numa FM legal. Se você vem no seu carro dirigindo aqui, você coloca numa FM, morreu tanto, caiu o avião, você começa a se sentir mal com aquilo, você começa a ver que aquilo não é legal e você tá mal, tá negativo, tá? Agora, imagina que você coloca num FM bacana com música animada ou com espiritualidade alta, você se sente bem, você passa a sentir mais, mover mais o teu corpo, o sangue parece que circula melhor pela cabeça, nós vamos produzir mais neurotransmissores interessantes, adrenalina, endorfina, tudo isso que vai mexer com a minha química corporal para aumentar a captação de recursos que eu preciso para viver. Entenda, do ponto de vista didático, à medida em que eu sou mais otimista, isso aqui é uma regra, não estou dizendo que isso aqui pode ser que você talvez deva acreditar, é uma regra universal. À medida em que eu sou otimista, eu aumento a minha sintonia cerebral e me torno mais direcionado. Eu passo a enxergar mais oportunidades, eu fico mais inteligente do ponto de vista emocional e mais inteligente do ponto de vista racional. Isso é óbvio, tá? Uma pesquisa com escaneamento cerebral, com a leitura com diagnóstico por imagem, provou que pessoas que têm fé, monges, religiosos em geral, né, eles apresentam mais longevidade, mais inteligência. Olha que interessante. Alguns estudos com freiras que escreviam em seus diários cotidianamente, isso foi provado que essas freiras elas poderiam aumentar a sua capacidade cerebral também, que eram pessoas que tinham um aumento da sua capacidade cerebral e longevidade, viviam mais. Pessoas que foi feita uma pesquisa em Harvard, alunos, né, que antes de sair da faculdade, eles tinham
planejamento de vida, planejamento e positividade, eles eram mais felizes e mais prósperos do que os que não tinham. E quase 25 anos depois, eles estavam numa situação de vida já muito mais confortável do que praticamente os outros que não tinham planejamento e não tinham positividade. Então, tenha positividade e otimismo como forma de aumentar o teu direcionamento, tua sintonia cerebral, tá bom? Que isso sirva para você. Nós estamos avançando nesse treinamento para que você chegue lá. Então deixa as suas dúvidas nos comentários, participa e interage. A mudança no teu coração, na tua cabeça está só começando. Tem muita coisa por aí ainda. Tchau!